Olá, hoje eu estava conversando com a minha filha e a gente começou a tocar sobre um assunto, né, tal de traição, não sei o quê. E aí a gente entrou naquela parte sobre o homem que trai, né, e aí a mulher fica naquele emblema com toda aquela carga sobre ela, sabe, de a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com a própria mão. Oh, coitadinho, ele traiu ela, mas coitadinho, por que que ela não lutou por ele? Por que que ela não lutou pelo casamento? Por que que ela não... É tanto porquê. E aí a gente vai dar uma olhada na sociedade e ver que isso é um problema social, cultural. E não é algo que a palavra de Deus doutrina desse jeito. Daí a minha filha fez uma pergunta assim, a gente tava super empolgado, né, conversando sobre esse assunto. Eu digo, nossa, as mulheres vitimizam, né? Elas se sacrificam os filhos, porque em muitos desses casais tem filhos pelo meio sofrendo com um pai beberrão, que ele não só adultera, ele maltrata, ele bebe, ele xinga, ele agride a mulher e as crianças. Daí fica uma sociedade, né, que tá culturalmente com a mente trabalhada nisso, e também a religião que não aprendeu de Deus ainda. Não entendeu que Deus é pai, e Deus como um pai, que pai quer ver o seu filho, a sua filha sofrendo na mão de alguém? Nenhum, né? Mas como ele já tem uma mente, já tem o coração trabalhado dentro da doutrina social, eles pegam e implantam isso dentro da religião como se fosse de Deus, né? Daí vitimizam o agressor e demonizam a vítima, que no caso o mais comum é ser as mulheres. Não que com os homens não aconteça, que acontece também, porque tem umas mulheres por aí que só Deus na causa. Mas o mais comum é os homens adulterar e os homens serem violentos, não só com as mulheres como com os filhos. Então, a minha filha fez assim uma pergunta assim muito pertinente. Se elas têm que se sacrificar, e que sacrificar os filhos em prol desse homem que decidiu por si próprio adulterar, né? Que ninguém forçou ele a adulterar, ele adulterou porque ele quis. Ele bebe porque ele quer, ele agride porque ele quer, ele peca porque ele quer. Se a mulher que tem que se sacrificar por ele, e os filhos, às vezes, ela sacrifica também os filhos para salvar aquela alma. Para que Jesus veio? Não é ele que resgata almas? Por que que ela se coloca e se deixa também ser colocada por a sociedade em um papel que não é dela? Ei, mulher, se Jesus não tocou no teu marido, segue o que diz a palavra de Deus, que diz assim. Pega aí a tua Bíblia e abre em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 16. Diz assim: pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, marido, se salvarás a tua mulher? É uma pergunta que o Senhor está fazendo. Então, dentro deste contexto aqui, ele está falando para você não deixar o seu cônjuge se ele é simplesmente incrédulo, mas consente em viver em paz. Presta atenção nesse detalhe, consente em viver em paz com você, que você não deve deixar ele. Olha, que você não deve deixar ele nesses termos, se ele consente em viver em paz com você. Mas caso contrário, segue você a paz. Porque se Jesus não tocou, não é você se martirizando, não é você martirizando os seus filhos que você vai alcançar a alma dele. Porque se o seu testemunho, e o seu testemunho em silêncio, como ordena a palavra, não foi usado pelo Espírito Santo para tocar no teu marido, não é você dando a sua face para ele bater, não é você dando a face dos seus filhos para ele bater, para ele humilhar, para que seus filhos cresçam traumatizados.
mais na frente sejam exatamente aquilo, porque vai ser esse o exemplo que ele vai receber como exemplo a seguir. Pondere, mulher, seja sábia, edifique a tua casa. Se aquele que é para entregar a vida dele por você, ao invés disso, tem tentado destruir a sua vida e às vezes a vida de seus filhos, seja sábia e edifique a sua casa. Você tem que instruir os seus filhos a seguirem a Cristo. Que o modelo para seus filhos seja um Cristo. Nunca permita que ninguém pise os teus filhos, maltrate teus filhos, humilhe teus filhos, em nome de um evangelho que nunca foi pregado. Porque esse evangelho de sacrifício de mulher e de filhos em prol de alguém que vive na prostituição, adultério, bebedeira, esse evangelho é falso, ele não existe. A ordenança da palavra é que o homem deve amar a sua esposa e se entregar a si mesmo por ela, como Cristo se entregou para a igreja. Se dentro da tua casa está sendo diferente, a palavra de Deus dá conceição para você sair dessa situação, para que os teus filhos verdadeiramente enxerguem a Cristo e para que a fé deles em Cristo não seja morta por causa da falta de sabedoria da mãe. Jesus não nos imputou esse fardo horrível de sermos tapete de Satanás para que alguma alma seja salva. As almas são salvas dependendo do toque do Espírito Santo. Seja você tocada por essa palavra, que o Espírito Santo de Deus toque na tua vida, toque no teu coração, te dê luz, te dê sabedoria e te dê a guia necessária para que você saia debaixo dos ensinamentos da religiosidade e do sistema desse mundo e que você seja verdadeiramente liberta pela palavra do nosso Deus. Siga em paz, porque o verdadeiro ensinamento está contido aqui, na palavra do Senhor. Ela que é fiel, é justa e veio do nosso papai para nós. E não há pai que verdadeiramente ame seus filhos, que vai colocar eles dentro de uma situação de humilhação e de vexame, quando isso não lhe rende nenhum fruto. Então não deixe ninguém lhe prender debaixo de algozes. Segue o Pai e seja liberto pela palavra no nome do Senhor Jesus. Vem com teu calor, com teu divino amor, visita os anjos